Vamos à seguinte pergunta. De que maneira a encíclica não publicada do Papa Pio XI, Humani Generis Unitas, difere da declaração Nostra Aetate do Papa Paulo VI? De acordo com a fonte, a encíclica não publicada Humani Generis Unitas, projeto de 1938, e a declaração Nostra Aetate, 1965, são descritas como documentos diametralmente opostos em sua abordagem à questão judaica. Enquanto a primeira reafirmava o magistério tradicional da Igreja, a segunda é vista como uma modificação dessa doutrina para favorecer o judaísmo pós-bíblico. As principais diferenças destacadas na fonte é 1. A necessidade de conversão versus diálogo fraterno. Item Humani Generis Unitas. O projeto de encíclica enfatizava que a reconciliação dos judeus com Deus depende obrigatoriamente do seu arrependimento e aceitação de Cristo como Redentor. O texto defendia que a Igreja deveria exortar os judeus à conversão e ao abandono de sua falsa religião pós-bíblica. Item Nostra Aetate. Segundo a fonte, este documento omite o dever de exortar à conversão. Em vez disso, busca fomentar o mútuo conhecimento e estima através de estudos bíblicos e diálogos fraternos, o que o projeto de 1938 proibiria. 2. Contágio espiritual versus estima mútua. Item Humani Generis Unitas. Alertava para os perigos espirituais do contato com os judeus, mencionando a necessidade de proteger os fiéis contra o contágio espiritual e a influência de uma fé que a Igreja classificava como corrompida ou pérfida. Item Nostra Aetate. Promove a ideia de uma fraternidade universal e reprova qualquer discriminação ou tratamento que não seja fraterno, baseando-se no patrimônio espiritual comum entre cristãos e judeus. 3. A natureza da aliança e da eleição. Item Humani Generis Unitas. Fazia uma distinção clara entre eleição, a escolha de Israel para dar origem ao Messias, que seria irrevogável, e aliança. O texto afirmava que a aliança foi desfeita pelos próprios judeus ao rejeitarem e matarem o Salvador. Item Nostra Aetate. Enfatiza que os judeus continuam sendo muito amados por Deus, e que os seus dons e vocação não conhecem arrependimento, o que, segundo a crítica da fonte, gera confusão ao não distinguir que a aliança foi rompida pela rejeição do Messias. 4. Responsabilidade pela morte de Cristo. Item Humani Generis Unitas. Afirmava que o Salvador foi repudiado e condenado pelos mais altos tribunais da nação judaica, e que o povo, ao escolher Barrabás, invocou uma maldição sobre si e sua descendência. Item Nostra Aetate. Estabelece que o que foi perpetrado na paixão de Cristo não pode ser imputado indistintamente a todos os judeus daquela época, nem aos judeus de hoje. 5. Patrimônio comum. Item A fonte argumenta que a Nostra Aetate equivoca-se ao declarar um patrimônio comum com o judaísmo atual. Para o projeto da Humani Generis Unitas, o patrimônio comum da Igreja existe apenas com o judaísmo pré-cristão, a religião dos antigos israelitas, mas não com o judaísmo pós-Cristo, que teria perdido a seiva divina ao cair da oliveira santa por sua incredulidade. Em resumo, enquanto a Humani Generis Unitas via a questão judaica como um problema estritamente religioso, que exigia a conversão para a salvação das almas, a Nostra Aetate é descrita como um documento que acorrentou a Igreja a compromissos políticos e sociais de harmonia universal.